Olá pessoal, mais uma vez aqui com o CC Talks 2026. Primeiro quero agradecer aqui a oportunidade de estar presente junto com o Nicolau, nosso futuro e presente aqui durante todo o CC Talks. Ele será o responsável pelo CC Talks 2027. Eu estou aqui para dar esse empurrãozinho inicial. Quero agradecer também a Ravex por ser a patrocinadora oficial do CC Talks, né? Parceira nossa, e apresentar um convidado que dispensa qualquer apresentação, né? É do nosso mercado há muito tempo, e eu trago aqui para nosso pequeno banquete de ideias e de inovação, Silineu Nunes, que todo mundo já conhece, IoT, uma empresa que está inovando no segmento de telemetria. Está aqui, Silineu, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco e seja bem-vindo a mais um CC Talks. Obrigado pelo prestígio e vamos conversar um pouco sobre o que é a IoT nos dias de hoje. Sabemos de teu histórico, vamos repassar rapidamente um pouco do teu histórico para quem não te conhece, evidentemente saber um pouco da sua história, que é super importante, mas eu quero focar mais nessa parte nova, nesse novo empreendimento do Silineu Nunes, tá bom? Muito bom. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite e para mim é um privilégio poder participar do CC Talks. Maravilha. Muito obrigado, Renê, pela abertura. A gente aqui no CISTalk sempre levando conteúdo, informação relevante para o nosso setor, e obrigado por passar essa bola também. A bola é sua, cara, se vira aí. Já falando nisso, já que você já começou a falar de inovação, eu acho que a gente podia começar por aí. Silineu tem uma ampla carreira e histórico dentro de inovação. Duas questões. Uma, de Omnilink a IoT. Como é que foi essa jornada? E aí, se possível, a gente já começa a trabalhar... Um importante aí, desculpa. Claro. Me corrija se estiver errado, Silineu. Acho que a Omnilink está primeiro, não é não? Na verdade, a primeira startup foi há 40 anos atrás, em 86. Ainda nem se chamava startup. Não se usava essa palavra. A Omnilink foi a terceira, mas a Omnidata foi a terceira, a Omnilink foi a quarta. Entendi. Obrigado pelo esclarecimento. Vai antes disso até. Então, como é que foi essa jornada? De antes até de Omnidata até a IoT, de maneira breve, para a gente conseguir introduzir o tema. Eu tive a oportunidade de sempre trabalhar nessa área de gestão de produtos, que é uma área que integra o lado do comercial e mercado com o lado de tecnologia, né? E aprendi a fazer isso, é o que eu sei fazer. Tive a oportunidade de montar várias startups, sempre com sócios muito interessantes, e foram experiências boas, no sentido do aprendizado todas, no sentido do resultado nem todas, mas isso faz parte do aprendizado. Eu costumo falar isso, que a gente erra muito mais do que acerta, né? E o mais difícil é conseguir identificar esse erro o quanto antes, parar de errar o quanto antes, e infelizmente os acertos eles acabam mexendo muito pouco os indicadores da nossa empresa. Então a gente tem que acertar, identificar aquele acerto e repetir ele o máximo possível, né? Exatamente. Esse processo de inovação, você que é um defensor da gente sempre fazer uma inovação em todos os níveis, inclusive nível 1, 2 e 3, não é algo instituto, não é algo que deve ficar clusterizado ali. Como é que você trata isso dentro da IoT? Bom, a gente sempre começa olhando para o mercado e identificando oportunidades que são, no fundo, dores que os clientes têm. Para você poder fazer isso bem feito, você tem que frequentar os clientes, você tem que estar ativo no trabalho de prospecção. Você não pode inverter o processo, começar a olhar a tecnologia para depois buscar um problema. Você primeiro acha o problema e fala, vou resolver esse problema. E aí você começa a trabalhar como é que se desenvolve uma solução. Primeira coisa é sentir a dor do cliente. Agora, a sua solução, ela hoje, me corrija se eu estiver errado, mas ela viabiliza novas decisões. Ela não só
melhora as decisões que são tomadas pelo cliente no seu negócio, mas ela permite que ele tome outras decisões que ele não era capaz de tomar decisões antes. Fala um pouquinho sobre a sua solução e se essa inovação, isso é tipicamente a inovação no nível 2. Se faz sentido isso que eu comentei. Então, mas antes eu queria falar que na Minilink, toda a experiência que nós tivemos, o René foi um grande parceiro em toda aquela jornada, né, na década de 90, década de 2000, 2010, o grande problema, a grande dor do cliente era o roubo de cargas. E nós fizemos uma tecnologia pioneira, inovadora, e junto com um monte de parceiros, a gente conseguiu desenvolver um mercado, que hoje é um mercado robusto, de gerenciamento de riscos, né, sistemas embarcados, e o roubo de carga está totalmente sob controle. Mas o acidente não está sob controle. E os indicadores de acidentes do Brasil são muito alarmantes. E essa foi a principal dor que me fez criar a IoT. A IoT tem o propósito de reduzir acidentes nas frotas profissionais através da tecnologia e da psicologia. Não é um produto só de tecnologia. Okay. Porque a tecnologia por si só não consegue reduzir acidente. Você precisa trabalhar o psicológico do motorista, criar campanhas de engajamento e dar feedbacks para ele perceber como ele pode melhorar. Principalmente o motorista profissional, é muito difícil dizer para ele que ele tem que mudar o jeito que ele dirige. Ele tem que ter um convencimento e você precisa de uma metodologia para fazer isso. É isso que a gente está desenvolvendo na IoT. Entendi. Fala mais um pouquinho sobre essa metodologia. O que você tem feito no mercado realmente é inovador, é disruptivo, é algo novo e, como eu disse antes, ela não só melhora decisões que já eram tomadas, mas elas permitem novas decisões e com isso no gerenciamento de risco a gente consegue ser muito mais eficiente. Como é que é esse processo e o que é exatamente o foco da IoT da sua solução? Tá. Bom, nesses 30 anos de tecnologia e operações de gerenciamento de risco para evitar o roubo de carga, a gente desenvolveu ações sempre muito de pronta resposta, porque o roubo de carga, uma vez você tem uma suspeita, subiu um alarme de algum veículo, você tem que reagir. É uma coisa de reação instantânea, quanto mais instantânea e mais efetiva, melhor. Na prevenção do roubo, do acidente, é completamente diferente. Você não necessita de intervenções instantâneas nem pontuais. Você precisa de processos de aprendizado. Isso muda totalmente a abordagem. Até as primeiras telemetrias falavam muito em falhas do motorista, violações da regra combinada e tal. E na verdade a gente trata as situações como eventos e a gente cria um processo gamificado e que o próprio motorista, depois de cada viagem, ele pode analisar a pontuação que ele teve e ver em que lugar ele cometeu algum tipo de ação que gerou uma perda de pontuação. E ele tem um ranking para se comparar com os outros motoristas. E a gente espera que as empresas criem campanhas, a gente ajuda as empresas a criarem campanhas para incentivar os motoristas a quererem estar melhor no ranking, através do reconhecimento dos melhores e de treinamento dos que têm dificuldade. Com isso, você tem dois circuitos rodando. Um psicológico interno ao motorista, que ele faz a viagem, avalia como é que foi a pontuação, vê o que ele pode melhorar para não repetir o que fez ele perder ponto naquela viagem. Esse é o circuito mais interno. Tem o circuito externo, que a empresa pega o ranking, cria a campanha, reconhece os melhores, dá treinamento para os que precisam melhorar e gira um outro ciclo. Então esses dois ciclos, o interno e o externo, eles acabam contribuindo para uma vontade do motorista de melhorar e você ter um circuito assim muito virtuoso de que você consegue o engajamento e melhora a pontuação. E a gente tem exemplos já concretos disso. Ótimo. É sempre bom, inclusive, a gente citar alguns casos de uso mais eficientes, porque aí quem está ouvindo a gente consegue tangibilizar melhor. Cita alguns casos de uso que você conseguiu virar essa chavinha e melhorou consideravelmente. Legal. Bom, a IoT é early stage, nós somos uma empresa muito novata, a gente está há pouco tempo no mercado, mas o nosso primeiro cliente foi o SESC Senat. O SESC Senat tem um programa de treinamento de motorista chamado Motorista Série A. É um programa que dura 12 meses, é de julho a julho, por causa do Dia do Motorista, que é dia 25 agora. Tá. E entraram 8 mil motoristas em julho do ano passado, e passaram por uma série de
etapas de aprendizado, de exames médicos, psicológicos, simuladores, etc. E numa determinada parte do processo, quando tinham 700 motoristas já foram selecionados, todos instalaram o Safe Pilot nos seus respectivos celulares. E a gente passou a fazer um trabalho de acompanhamento e divulgação do score, e dando feedbacks e fazendo coaching desses motoristas. E durante 4 meses a gente fez esse trabalho, primeiro com 700, depois foram escolhidos 139, um de cada unidade do Brasil, e motoristas de frota pesada, de frota leve, de transporte de passageiros, transporte de carga, urbanos e rurais, de estrada, um perfil muito diversificado de motoristas. E a gente comparando a pontuação, dia 25 agora vão ser premiados os 20 melhores, que vão ser chamados motoristas série A. E a gente comparando a pontuação dos 20 melhores com as outras, com o grupo todo, né, os outros 680, a gente vê que os 20 melhores já começaram muito melhores que os 680 outros e continuaram crescendo, continuaram melhorando. Mas o mais legal é que os 680 que estavam abaixo dos 20 melhores, eles foram gradualmente melhorando e chegaram a encostar na pontuação dos 20 melhores. E principalmente nos 2 quesitos de maior risco, que é excesso de velocidade e uso do celular dirigindo, a melhoria foi incrível em termos de curva de ascensão, né? Então a gente comprovou no teste prático com um volume estatisticamente relevante, que são 700 motoristas, que num certo prazo médio, que foram 32 semanas, o processo de aprendizagem, realimentação, gamificação, feedbacks e tal, funciona, faz com que os motoristas queiram melhorar. Desculpa, Nicolau, deixa eu te perguntar, curioso, né? Qual foi a aceitação do motorista? Porque o motorista normalmente é o cara que sabe dirigir, está 20, 30 anos na carreira, ninguém sabe mais do que eu, né? Mas como foi a aceitação dele? Ele viu realmente um benefício, uma melhoria para ele? Ele percebeu, ele intimamente percebeu que realmente ele pode melhorar? Ele teve essa percepção de fato? Então, esse é um contexto diferente de um contexto de uma frota normal, né? Porque eles eram voluntários inscritos num programa do SESC Senat. Okay. Eles estavam ali porque eles queriam, e tem um prêmio muito grande. O primeiro lugar vai ganhar um carro 0 km. Tá. O segundo é uma moto grande, o terceiro é uma moto média. Então, primeiro era voluntário, e segundo tinha muita coisa acontecendo, exames, provas, ensino à distância e tal. Então, teve uma aceitação muito boa. O que sempre tem nesses casos é uma tentativa de desafiar o sistema. Isso foi muito bom, porque a gente aprendeu muito. Então, eles tentaram, de alguma forma, ludibriar a coisa, né? Ver até onde ia o sistema, questionar uma pontuação por excesso de velocidade, tentar mudar alguma pontuação. Então, isso foi tudo muito bom, porque nós aprendemos muito com eles. E nós criamos um canal direto de atendimento com o WhatsApp. Então, eles mandavam mensagem, a gente respondia, a gente ia aprendendo. Então, foi muito rico para nós. E acho que foi muito bom para eles também, porque todos conseguiram melhorar o jeito de dirigir. Sensacional. Tem várias provocações aqui em toda essa jornada. Uma é que você passa a ser uma plataforma de informações e de dados e não só uma solução, não só um único produto. Ou seja, prioritariamente você está construindo a IoT em cima de dados. Isso é uma tendência de mercado que a gente percebe, que ao invés de você trabalhar pontualmente, você pode se tornar uma plataforma de negócios, de informações, e a partir dessa plataforma outros negócios acabam se conectando em cima daquilo. Vou voltar na questão do SESC Senat logo depois, do volume, que foi fantástico, mas pensando já como um profissional de produtos, como o senhor você está olhando já essa plataforma entregando vários outros produtos em cima desses dados, ou a gente ainda está estruturando melhor essa gestão de risco somente com os dados para evitar acidente? Bom, nós temos um plano bem grande de até 2030 atingir certos resultados e estar com a empresa numa certa situação. Desde o início ela nasceu com esse plano. E o nosso desenvolvimento tem etapas. Então hoje nós estamos no que a gente chama de fase 2,
que já é um nível de consolidação. A fase 1 foi fazer o primeiro produto, que a gente chama de MVP, produto mínimo viável, que é o produto que eu entrei no mercado em outubro do ano passado. Agora nós estamos na fase 2, que é um produto muito mais robusto. Hoje estamos lançando uma versão nova, inclusive, que atende motocicletas, que tem um problema danado de acidente do delivery, né? Tem muita motocicleta com problema. Então a gente está lançando a versão de motos hoje, e nós temos um roadmap para até o final do ano que vem ter a detecção automática de colisão. E isso pode representar um produto novo, porque uma vez que a gente detecta a colisão automática, a gente pode avisar alguém para fazer a pronta resposta. E mais que isso, nós estamos construindo um data lake também, e uma vez que você tem a detecção automática de colisão, a inteligência artificial vai olhar o que aconteceu antes e começar a aprender o que gera uma colisão. E aí ela vai começar a ter insights preditivos para aplicar sobre determinados perfis de motorista, de alguma forma definindo um risco de colisão futura baseado no comportamento dele. Hoje a gente não tem isso, porque a gente trabalha com parâmetros mais de mercado, de arrancada, freadas, etc. Mas a gente quer ter dados efetivos de colisões reais e o que aconteceu antes da colisão real, para a gente realmente construir uma IA que seja preditiva. Deixa, fazendo um ganchinho, um parênteses aí nesse meio, estamos partindo que é um processo que roda no celular, correto? Certo. Isso está, teoricamente, na cara do motorista. Isso eu entendo que também roda no segundo plano, correto? Sim, roda no segundo plano. Quando você fala em detecção de acidente, as câmeras funcionam para os dois lados? No caso, uma detecção de acidente, até ter a imagem de um possível acidente, de que aconteceu visualmente? Não, a gente não usa a câmera do celular. Ah, tá. Não, a gente roda no celular, mas a gente pega toda a parte inercial do celular, Tá. Que é a aceleração e velocidade. Entendi. E a gente detecta 5 eventos de risco: arrancada, freada brusca e curvas muito Força fechadas. G, né? Excesso de velocidade em relação ao limite da pista para a categoria do veículo, se é leve ou pesado, e uso do celular dirigindo. Entendi. E o celular pode estar em qualquer lugar, não precisa estar no painel, pode estar no bolso do motorista, no credo, na bolsa dele, em qualquer lugar. O celular tem que estar dentro do carro porque ele está pegando toda a dinâmica de inercial do veículo. Não importa a posição do celular? Não importa. A gente resolve isso pela tecnologia. O ponto importante é que o celular, do ponto de vista de equipamento, ele é muito mais avançado e mais poderoso do que qualquer rastreador ou qualquer câmera. Concordo com É você. óbvio que ele não tem câmera, quer dizer, ele tem câmeras, eu não estou usando. Mas do ponto de vista de processamento de dados, ele é muito mais avançado, o software dele é mais poderoso, tem sensores, tem tudo lá, GPS, acelerômetro, giroscópio, né? Então a gente consegue medir muito bem a inércia do veículo. Entendi. Adorei ver a questão da gamificação gerando um resultado efetivo nos 700 motoristas, né? E que curioso é ver que os 20 melhores continuaram sendo os 20 melhores, mas no processo de gamificação, os outros 680 foram continuamente melhorando a partir dali. Eu imagino que esse período inicial de ir para o mercado, né, do go-to-market, em cima desse caso, que já foi sensacional, com um volume de dados considerável, que já são 700 motoristas, isso foi um momento bem dinâmico dentro da IoT, dentro da empresa, né? Como é que foi esse processo? Como é que foi a experiência? Tem uma fase da startup que a gente chama de Vale da Morte. Correto. Aí você desenvolve o teu produto, você tem uma ideia, você coloca um protótipo em funcionamento, que a gente chama de MVP, e aí você vai para o mercado e começa a tentar vender e ver se tem de fato aquele fit, né? Então, primeira coisa é você ter que ver se a tua solução tem um fit, né, tem uma combinação com o problema. Então é o Problem Solution Fit. E isso eu fiz o ano passado. Mas aí você tem que fazer o próximo passo, que é o Product Solution Fit, né? Então você tem que ter certeza que o teu produto está atendendo aquele cliente. E aí quando a gente foi falar com o transporte de cargas, a gente teve feedbacks de que faltavam algumas coisas para melhorar. Fomos olhar frotas leves, também tivemos feedback de que faltavam algumas coisas para fazer. Fomos falar com locadoras e com seguradoras também. Colhemos todos esses feedbacks, voltamos para a prancheta e fizemos a versão 2, a fase 2, para desenvolver as funcionalidades que estavam faltando. E agora a gente está com um produto muito mais robusto e muito mais, vamos dizer, adaptado à realidade do mercado, né?
Então ele está pronto para decolar. Então, só então dessa pesquisa ampla de mercado é que entrou o SESC Senat. O SESC Senat foi assim, para nós foi uma felicidade ter aparecido. Foi um edital que eles fizeram, Ok. e eles tiveram uma ideia muito, muito avançada de colocar mobile telematics, né, telemetria por celular, dentro do programa de treinamento deles. Isso foi uma coisa, mostra que o pessoal do Senat foi muito, assim, visionário, de perceber que poderia fazer isso, e fizemos e deu certo. E a gente fez até uma pesquisa com os motoristas e a aceitação foi muito boa. A gente tem também os indicadores da pesquisa, que foi excelente o resultado e o feedback que a gente recebeu. Você vê, você está levando conceitos que realmente são 40 anos de startup nas costas. Obviamente isso é muito fácil para você, mas só para poder traduzir até e falar um pouquinho mais devagar sobre essa metodologia, que é uma metodologia clássica de inovação, de criação de startups, e que eu acho que a gente tem que explorar mais, inclusive dentro das nossas empresas, dentro dos associados do SIST aqui. Você vê claramente que inicialmente você identificou aquele cliente visionário e conseguiu entender que aquilo que você estava construindo para esse cliente visionário, que é o momento que vocês estão agora, já não deve ser a mesma coisa, o modelo de contratação do cliente early adopter, que é os adotantes iniciais, que é o que vem logo em seguida dos clientes visionários. E o chasm, né, o abismo, o vale da morte, que o Cilineu falou agora há pouco, é justamente esse pulo entre os clientes visionários, que são aqueles que estão dispostos a testar, eles sabem que vão ter erros, aquilo ali não vai ser uma solução completa ainda, mas eles são fundamentais para os adotantes iniciais começarem a entender, opa, existe essa possibilidade no mercado, faz sentido eu começar a adotar, a contratar isso. Parabéns por essa visão que não é tão comum no mercado e de forma tão clara assim, como está sendo feito na prática, inclusive. E aí eu já encaixo outra questão, que é o seguinte, a parte do governo, de incentivo público, para a gente conseguir empreender dessa forma, né? O SESC Senat sendo uma entidade pública e surpreendentemente sendo o primeiro cliente visionário, que é extremamente difícil, a permitir esse ensaio, essa contratação já no modelo de ensaio, e para fazer essa validação e conseguir ter um impacto no mercado da maneira correta. Vocês também se aproximaram bastante, pelo que eu estava estudando, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Isso. inclusive com verbas de P&D para arriscar e construir produtos inovadores, disruptivos, coisa que não seria possível 100% com a iniciativa privada. Como é que você vê, e eu percebo que é muito próximo do governo a sua presença nesse sentido, tanto para cliente visionário como para acessar verbas de P&D. Foi fundamental para estruturar esse produto inicial? No longo prazo, continua usando isso? Bom, primeiro o SESC Senat é privado. Eles operam num formato de governança muito parecido com a empresa estatal, mas é do Sistema S. Entendi. Que é um sistema privado com regras muito próprias. Mas quando eu decidi, né, montar a IoT, eu sabia que eu não teria dinheiro para bancar todo o projeto. E eu trabalho com startup há muito tempo. Sou investidor e mentor de várias startups. E eu conheci o programa de subvenção do Embrapi com 2 i's, e /Sebrae, que é um programa muito, muito bom, muito bem feito. O Embrapi ele tem 93 centros de ciência e tecnologia cadastrados em todo o Brasil, cada um com uma certa especialidade. Você escolhe o centro que você tem mais interesse pela especialidade deles. No caso, a gente já tinha informações de que o Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tinha especialização nessa área de rastreamento, GPS, telemetria e tal, por outros projetos que eles já tinham feito. E a gente fez um contato com o diretor e funciona muito bem. Além de tudo, é um sistema que é muito ágil, muito bem feito, muito ágil. E você submete um projeto, em 2 meses você tem uma aprovação, você constrói já um plano de projeto, com orçamento, equipes, tudo mais, e assina um contrato, publica no Diário Oficial e começa o projeto. Nós temos hoje
na fase atual, são 6 professores PhDs e 12 bolsistas, todos trabalhando em tempo parcial no nosso projeto. Então você define uma especificação, põe um cronograma de projeto, tem um sistema de acompanhamento, de gestão, funciona muito bem. E o Embrapi, mais o Sebrae, mais a universidade, eles entram com aproximadamente 80% de todo o custo e a empresa entra com 20%. E esse valor que eles entram é não reembolsável, é o dinheiro de subvenção mesmo, que a gente chama de fundo perdido, né? Não é perdido, é um fundo muito bem aproveitado, porque é investido em tecnologia que faz sentido. Claro que inovação mais disruptiva desse jeito, a iniciativa privada precisa de ter essa orientação de pesquisa e desenvolvimento, de verba governamental, inclusive parte do nosso imposto tem que ir para aí, porque senão as empresas não conseguem atravessar o abismo, não conseguem atravessar o Vale da Morte, como estava sendo dito. Ou seja, de fato, muito dinheiro foi rasgado, no bom sentido, para poder chegar num produto que hoje atende os 700 motoristas dentro do programa do SESC-SENAT dessa forma. Isso. Não adianta pensar que a iniciativa privada vai rasgar tanto dinheiro assim para algo que ainda é muito dúbio, é onde eu acho que o investimento governamental tem que entrar mesmo de forma mais contundente. Mas olhando o lado do empreendedor, a IoT, ela nasceu de uma spin-off. Eu vejo que você tem muita atuação nesse ambiente de venture capital, de startups, investimento, mentoria. Conta pra gente um pouquinho desse lado do nascimento e do lado talvez pessoal do Sileneu. Bom, eu em 2016 eu sempre fui parceiro do CETCESP. E desde a gestão do Urubatã, a gente todo ano fazia uma viagem técnica para algum país para ver como é que é o transporte de carga em algum país. Eu participei como convidado de 10 dessas viagens e foi muito bom, a gente aprendeu muito. E numa das viagens, que eu até ajudei a montar um pouco a trilha de visitas, nós fomos para o Vale do Silício ver como é que estava a tecnologia do Vale do Silício. E entre outras empresas, a gente viu caminhão autônomo, a gente viu coisas muito incríveis lá. A gente visitou uma empresa que tinha um aplicativo de mobile telemétrico. Isso foi em 2016. E na época, assim, eu registrei, falei que legal tal. E o cara vendeu como sendo uma tecnologia super disruptiva, que o sócio dele era da Índia e tal. Às vezes fala assim, nossa, isso é muito difícil de fazer, né? E o celular em 2016 também não é como é hoje, né? Mudou muito em 10 anos o uso do celular. Mas eu deixei isso registrado. Depois, quando teve a venda da Uminilink, em 2019, eu decidi que eu não queria mais continuar na área de rastreamento de veículos e eu comecei a pensar em internet das coisas. Estava surgindo novas tecnologias de internet das coisas, chegou o BLE, que é o Bluetooth de Low Energy, que está permitindo aplicações com mais distância e mais confiabilidade. Foi aí que eu criei a marca IoT, né? Registrei no INPI, inclusive. E eu estava olhando mais para localização indoor, olhei também TPMS, né, gestão de temperatura e pressão de pneus. Estava vendo um pouco o que fazer com isso. Mentorei uma startup de localização de pallets para a indústria automobilística. E aí depois eu comecei, quando eu participei da montagem de 2 corporate ventures, a Tegap, que a Tegma montou em 2016 mesmo, e a NSTech, a NSTech Ventures. E com isso eu conheci muitas startups e pelas startups eu acabei visitando vários segmentos de mercado. Foi aí que eu tomei contato com a questão dos acidentes. Eu voltei a olhar para o acidente com mais dados, tinha muito mais informação. A própria NSTech publica um relatório anual sobre acidentes, porque ela comprou 3 gerenciadores de risco, então ela tinha muita informação sobre acidentes lá dentro. E aí eu falei, poxa, acidente é um problema. E foi aí que eu decidi, então, montar uma tecnologia, juntar aquela ideia que eu vi em 2016 com essa ideia e falar, agora eu vou fazer isso. Nesses 10 anos o celular já tinha evoluído bastante. Depois da pandemia e da greve dos motoristas, a gente viu que todo mundo usa celular. Então eu falei, poxa, o equipamento está lá e está disponível e durante a direção não deveria estar sendo usado, então eu tenho espaço de processamento de dados para fazer o que eu preciso fazer. Foi aí que surgiu a ideia de montar a IoT. Entendi. Veja que curioso uma questão que você trouxe de que eu fui olhar, inclusive, carros autônomos, né? A gente falou agora no começo da inovação nível 1, que você
melhora decisões que já são tomadas, você trabalha bastante na inovação nível 2, que é aquela que viabiliza novas decisões, como é que eu torno essa direção mais defensiva, mais protegida, com uma base de dados que antes eu não enxergava, mas quem sabe você já está olhando para o terceiro nível, que é a disrupção do seu próprio negócio. Ou seja, e quando os caminhões autônomos estiverem aí sendo uma realidade até mesmo no Brasil, né? Já é uma realidade em outros países, em outras geografias, mas não ainda no Brasil. Eu acredito que não no médio, curto prazo, no médio, talvez até um pouco mais longo prazo, vai ser muito difícil fazer isso. Mas não consigo não pensar que essa base de dados que está sendo levantada e adquirida, conhecida agora com a IoT, vai ser muito útil até mesmo para uma direção autônoma. Sem dúvida, isso é muito importante. No caso de veículos autônomos, eles também precisam aprender a não cometer acidentes. Só que não tem por que fazer processos gamificados lá, mas você tem que ter realimentações. E a realimentação é objetiva, é com dados mesmo. Você tem dados e tem situações que geraram acidente lá na frente ou que geram uma possibilidade de acidente lá na frente, você tem que usar isso no treinamento das inteligências artificiais que estão dentro do processo de veículo autônomo. É fundamental, é baseado em dados. A gente já sabe como é que o Silineu vai criar a próxima startup que vai quebrar a IoT, inclusive. Olha, na Minilink, toda vez que eu lançava um produto, eu abri um projeto que era o nome daquele produto Killer. A gente falava assim, agora nós vamos lançar um produto que vai matar isso. Essa era a proposta mesmo. Vamos fazer esse aqui ser melhor que o anterior. É isso. A IoT ainda não está nesse ponto, mas daqui a pouco a gente vai pensar no IoT Killer. Por enquanto, nós temos que fazer o live, né? Tem que viver aí. Essa inovação nos 3 níveis que eu estava falando, a gente tem que fazer isso constantemente. Isso em todas as empresas, não só na IoT, não só numa startup. Mas constantemente a gente tem que manter investimento nesses 3 níveis. É claro que não na mesma forma, né? Eu vou deixar uma parcela menor ali para quebrar a minha própria empresa, que seja geralmente 30% até 10% ali, mas é exatamente isso. Tem que ter já guardado no bolso ali como é que eu vou quebrar a minha própria empresa. Faz sentido. E nessa parte de quebrar a própria empresa, dando só um passinho para trás que eu fiquei curioso, depois da venda da Omnilink, eu entendo que você teve mais experiência ainda em contato com várias startups, vários empreendimentos, com o olhar de venture, né, de venture capital. Na minha visão, na minha experiência, eu vejo que a gente precisa fazer pelo menos 25, 26 investimentos em startups para conseguir acertar ou seja, aquela questão que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa, a gente erra muito mais do que acerta. Faz sentido isso na sua experiência? Era mais ou menos esse número, 26, 25 investidas para uma ser realmente interessante? Não tem nenhum número, não. Eu estou investido, acho que no total eu investi em 10. Ok. E algumas deram muito certo, algumas deram muito errado, e outras deram mais ou menos, né? Normalmente, assim, se você pensar em 10, você vai ter 2 que vão ter um bom sucesso. Essa é uma média de fundos de investimento, os venture capitalists. Em geral, o fundo investe em 10, 2 vão dar muito certo e vão pagar toda a conta do fundo. 3 ali vão ficar mais ou menos e 5 vão ser muito problemáticos. Provavelmente eles vão fazer o que chamam de write-off, que é vende do jeito que puder, ou fecha. Né? Realiza o prejuízo. E é muito triste, né? Mas acontece, a startup tem mortalidade bem altas mesmo, porque é um processo seletivo mesmo, né? Mas assim, mesmo quando dá errado, você aprende alguma coisa. Você nunca sai com zero. Você pode sair com um pouco de dinheiro, até com prejuízo, mas você aprende. E a ideia é não repetir erro, só fazer erro novo. Isso. Não pode ter medo de errar, repetir erro novo. Isso mesmo. Então, pegando esse gancho, me fala na sua experiência, de um grande erro, né? Eu gosto muito de olhar pelo... Ia perguntar a mesma coisa. De um grande erro que você tanto pode ser do lado pessoal, lado profissional, seja lá o que for, mas é muito importante a gente reconhecer o erro para conseguir aprender com ele, né? No seu olhar, vamos trazer uma experiência, um caso de uso de um grande erro nos negócios ou no lado pessoal que você aprendeu muito com isso. Olha, o maior erro, um dos maiores desafios do empreendedor, de uma startup, é escolher quem vai ser seu investidor, né? Toda startup precisa de investimento. E chega um certo momento que você precisa ter contato com algum tipo de investimento, seja subvenção, seja investimento privado ou ambos.
E no começo, assim, quando você não sabe nada, você não sabe também selecionar investidores. Você está muito mais esperançoso que o investidor te selecione. Uhum. E eu sou mentor do programa Inovativa Brasil, que é um programa de mentoria de startup também há mais de 10 anos. E lá a gente treina as startups para fazer o pitch para o investidor. Em 4 minutos e tal, convencer o investidor e tal. Só que o treinamento hoje eu penso que tem que ser também ajudar a startup a saber selecionar o investidor. Uhum. Então acho que um dos meus maiores erros foi escolher o investidor errado. Uhum. Porque é um casamento muito forte, é um casamento documental, tem dinheiro envolvido e assim, você não corrige fácil, precisa de muito tempo para corrigir. E o ciclo de investimento em geral é 10 anos. Então se você escolhe o investidor errado, você vai ter 10 anos de problema. Que não volta, né? Não volta. Mas também quando você escolhe o investidor certo, a coisa é uma beleza e vai para frente. Então, eu tenho os dois exemplos também. Entendi. Antes de voltar na parte de tecnologia, aliás, já entrando, Antes de entrar nisso, eu estou curioso com um negócio, voltando um pouquinho atrás. Você fez um comentário que no programa do CESNAT que vocês fizeram, houve uma série de exames feitos para esses indivíduos, inclusive físico, médicos e tudo mais. Sim. Você teve acesso a essa informação ou não? Não, nada. Porque a minha pergunta era justamente essa, e aí, como que está a saúde do nosso motorista? Porque não se fala muito bem de maneira geral em função da idade e tudo mais. Então, já que foi feito um levantamento específico e já recente, né, talvez sairia uma informação interessante nesse aspecto. Nós fomos contratados, né, foi um edital, tudo, a gente foi contratado especificamente para essa parte do monitoramento durante 4 meses. Okay. Só para isso. Ok. Foi uma pergunta arriscada, mas valia a pena porque estou curioso, porque no passado eu fiz esse trabalho quando a agência de risco e a resposta não foi muito legal, né? Porque havia um problema de nosso motorista estar enfermo, né? Eu acho que é por isso que o Senat tem essa parte dos exames, né? Porque já ajuda o motorista a perceber o que ele tem que fazer. Como é um programa de 1 ano, dá tempo de fazer o diagnóstico e fazer os tratamentos. Os tratamentos, então, perfeito. Acho que tem um processo bom aí. Legal, bacana. Obrigado. Você ainda se mantém como mentor, conselheiro de startups? Sim. Isso é... E decidi que agora só invisto em startups que tenham um propósito. Ok. A IoT tem um propósito, que é salvar vidas, reduzir acidentes de trânsito. Eu estou investido em outras startups que também têm bastante propósito, né? Uhum. Desde educação especial para crianças com divergências, né, neurodivergências, uma plataforma de diaristas para fazer faxinas, um marketplace de diaristas para fazer faxina, uma de segurança pela voz, biometria pela voz, para identificar pessoas, enfim, como eu decidi fazer investimentos agora, só quando tem propósito mesmo. Olhando ali essa carreira de 40 anos, vamos olhar para metade dela. O Cilineu de 20 anos atrás, o que ele diria para o Cilineu de hoje? Será que ele estava muito ansioso, pensando nos próximos 20 anos ou não? O que você diria para ele? O de 20 anos atrás? E depois eu já vou perguntar de 20 anos anterior, hein? Tá bom. Nossa. O de 20 anos atrás ia dizer, olha, cara, depois que você passar o Vale da Morte, vai dar tudo certo. Boa, gostei. Porque 20 anos atrás ele estava justamente lá na Omnilink passando do Vale da Morte, né? Foi quando estava chegando a tecnologia do GSM. Nossa, porque a gente começou no analógico, do do Telesp e tal. Depois veio a privatização, ainda não funcionava direito, só quando chegou o GSM mesmo, que a coisa começou a andar, né? Então, em 2006, por exemplo, o Minilink estava voando já, e a gente já estava assim, muito forte, já muito, muito recuperado, né? Uhum. E acho que o Cilineu de 2006 diria isso, ó, fica firme que vai passar. Calma, né? Já se pensava em venda, é aquela máxima, né? A gente tem, Flávio Augusto costuma dizer isso, 3 fins para uma empresa. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, né? O destino, no seu caso, dentro da Omnilink, foi ser vendida. Existia essa no Cilineu de 20 anos atrás? Não, a gente não tinha a menor noção. Ao contrário, se a gente tivesse pensado em vender a empresa, não teria feito o que a gente fez.
Talvez só deu certo por conta disso. Se fosse para vender a empresa, teria seguido outro caminho. A gente seguiu um caminho de crescimento. A gente queria... Nós dobramos a empresa, né? Quando chegou o investimento, a empresa mais que dobrou no primeiro ano e depois dobrou de novo no segundo ano. Os problemas também. Então não foi só o tamanho da empresa. Mas a gente estava querendo crescer e ocupar o mercado. Sentiu muita dificuldade nessa saída ali de uma grande corporação, porque quando teve o exit ela já era uma grande empresa, para empreender do zero de novo agora, o mais enxuto possível, pensando no amanhã? É muito difícil. Na verdade, quando você sai de uma empresa que você deu tanto sangue, né, como era o Minilink, que apesar dela estar grande, ainda era meu bebê, você precisa de terapia, você tem luto para trabalhar. Não é uma coisa simples, não. Independente de se você sai com muito dinheiro, com muito resultado, ou sem nada, você precisa de um processo para trabalhar a transição, né? Essa transição gera as mesmas etapas do luto que a gente tem com o luto de falecimento de pessoas, né? Mas e o prazer de criar uma IoT do zero, né? Essa agilidade que, obviamente, quer dizer, provavelmente no final da experiência dentro da Omnilink não tinha, porque já era uma corporação, já estava grande. Sofreu com essa... Foi um lado positivo ou negativo? Eu acho que isso que eu sei fazer. Eu acho que eu me tirar do zero e ir pro... Eu funciono melhor numa empresa pequena assim do que numa empresa muito grande. E é uma coisa muito gostosa. É totalmente desesperador. Então você tem todas as emoções todos os dias. Caoticamente agradável. Caoticamente agradável é um bom termo. Então você tem desespero, você tem alegria, você tem uma realização muito grande. A gente está com 2 anos. Poxa, em 2 anos a gente saiu do zero e a gente tem hoje um produto muito robusto, a gente já tem resultados concretos, né? Então é uma satisfação muito grande, mas assim, é um perrengue total, porque tem o caixa, né? Você tem que cuidar, tem despesa para todo lado. Nós já temos uma equipe própria, não estamos mais dependendo de subsídio, né? Tem um lado próprio aqui que já está rodando e a gente está buscando clientes agora. E não só clientes, parceiros também. Porque desde o começo a IoT ela nasceu com o propósito de ser integrável em outros sistemas. A gente vê esses ciclos, não só esses ciclos de vida e morte, não só nas empresas, mas também nas tecnologias, né? A internet das coisas, ela vem antes da IA, não no sentido acadêmico histórico. A IA já é conhecida do meio acadêmico já há mais de 70 anos. Final da Segunda Guerra Mundial a gente já falava sobre o uso da IA e ela já era usada para interceptar mensagens ali entre os dois lados e decriptografar essa mensagem da maneira correta. Década de 50 teve o primeiro registro do termo inteligência artificial. Então, inteligência artificial talvez seja surpresa para alguns, mas não é um tema novo, é um tema já bem conhecido. Ainda assim, ela se tornou mais popular nos últimos anos. E a internet das coisas era bem popular antes, muito antes até dessa nova onda da IA. Eu começo a ver que, ou talvez isso seja o meu romantismo em relação à tecnologia de IoT, que eu também sou um fã fervoroso, eu começo a ver uma nova onda de internet das coisas em função da IA agora. Ou seja, com a análise de dados, a predição de eventos, que são questões tipicamente muito bem feitas pela IA, você consegue tomar decisões e a internet das coisas é a chave que falta para conseguir ser eficiente num produto, numa solução completa dessa forma. Você começou olhando internet das coisas, mas hoje eu acredito que você investe bastante em inteligência artificial. Como é que você vê essa sinergia entre as tecnologias? E mais, uma outra pergunta. Existe alguma tecnologia que hoje está sendo desconsiderada pelo mercado, mas você acredita que ela pode ser muito bem útil no futuro? Bom, o tema é bastante amplo, né? O que a gente está falando desse boom da IA agora, ele na verdade tem duas vertentes, né? A primeira vertente é a mais perceptível,
que são as LLM, são as linguagens naturais que você hoje tem muito acesso, né? Agora está totalmente disponível no celular, você faz pergunta para uma inteligência artificial e tem respostas muito boas. E isso está dando uma experiência para o usuário muito rica, coisa que a internet das coisas não deu. A internet das coisas no começo, com aquela ideia de automatizar dentro da casa, acender luz e tal, isso não foi muito para frente, porque não era um problema para ser resolvido. A internet das coisas está sendo muito útil hoje para capturar informações dentro de processos. Então isso sim, né, você consegue captar muita informação em processos, inclusive dentro de um veículo você consegue captar muita informação usando sensores, como eu falei há pouco, de temperatura e pressão de pneus. Agora, tem outro lado da IA que é super importante, que são os agentes. E os agentes autônomos, eles vão resolver processamentos repetitivos, processamentos que gastam tempo do humano e vão fazer isso de forma automática com custos menores. Acho que isso vai ser uma mudança muito grande. Quando você colhe muito dado através da internet das coisas. Os dados estão disponíveis para serem coletados. E aí você precisa de processar eles de forma repetitiva e em volume. Para isso você usa os agentes. Então eu acho que agentes processando o dado de internet das coisas é a grande junção dessas duas tendências de inovação que surgiram nos últimos anos. Muito bom. Bom, já caminhando aqui pro final, eu gosto de entender, eu sou um ávido leitor, eu sempre adorei leitura, mas desde a pandemia comecei a ter uma rotina disciplinada ali de leitura, leio pelo menos 1 hora por dia, e essa é a forma que eu encontrei de me manter atualizado, é a forma de consumir conteúdo que eu melhor funciono, inclusive. Então, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, pode pegar, selecionar qual das três, considerando que cada um aprende ou se mantém atualizado de formas diferentes. O que o Cilineu está lendo, ou o que o Cilineu está escutando, ou o que o Cilineu está assistindo? De onde é que vem a sua fonte de informação? Olha, bom, primeiro eu estou assistindo For All Mankind, que é aquela série sobre uma NASA fictícia que vai para a Lua e tem um monte de problemas, os russos chegam primeiro na Lua e tal. É uma série muito legal e é um assunto que me interessa muito, a parte de corrida espacial, sempre gostei. Eu trabalhei, na verdade, no Instituto de Atividades Espaciais, no primeiro Soldadores do Brasil, quando eu tinha 17 anos. E sempre me liguei nessa parte de espaço. O que eu estou lendo? Eu estou lendo 2 livros. Um é o livro da Apple, chama After Steve, depois da saída do Steve Jobs, que é muito bom. E estou lendo um livro sobre a Maria Madalena, que é completamente diferente do que nós estamos falando aqui. Mas é um livro importante. E tenho ouvido muita música. Eu não estou ouvindo podcasts. Eu estou ouvindo muita música. Eu acho que nos momentos de relaxamento eu preciso ouvir música. E eu invisto muito nisso. Que tipo de música? Música clássica. Gosto muito de música clássica. Bacana. Muito bom. Renê, alguma mensagem final? A mensagem, primeiro, agradecer ao mestre aqui, temos uma aula magistral aqui, sem dúvida, né? E isso é fantástico. A Cilineu sempre é muito agradável conversar com ele, porque sempre se aprende, né? Eu acho que ele deixa uma mensagem muito importante para todos os jovens, principalmente que estão aí, que acho que aprender é uma coisa que a mente nunca se cansa, né? Nunca se arrepende, né? Não importa o que, mas tem que aprender, sempre tem que se atualizar. Isso é importantíssimo, não importa a sua idade, né? Nem seu tempo, mas sempre temos que cuidar disso, né? Na nossa intimidade. Eu gostaria, Cilineu, que você deixasse uma mensagem final para esses jovens que estão aí, na minha visão muito particular, tá? Sem entrar em demérito de nada, mas eu sinto os jovens um tanto que perdidos, né, de maneira geral. Tá? Com essa loucura toda de internet, o celular e tudo mais, há muito prejuízo à juventude e me preocupa o futuro deles, me preocupa de fato, né? Intimamente isso me preocupa, me incomoda até, né? E eu gostaria de saber o que você gostaria de deixar para esses jovens que estão entrantes, esses jovens que estão aí começando a se envolver no mercado, né? Iniciando essas carreiras que nós iniciamos há 30, 40 anos atrás.
Bom, acho que a primeira coisa que é importante se conhecer. Né? O autoconhecimento vai te dar diretrizes melhores. Então, uma vez que o jovem começa a se perceber e decidir o que ele quer fazer, ele pode criar uma trilha para ele e seguir essa trilha. Oportunidades existem muitas. Nesses ambientes de startups que eu frequento, a gente chama de ecossistema de inovação e de empreendedorismo, tem muita coisa bonita acontecendo, tem muito jovem do Brasil inteiro trazendo coisas incríveis, soluções super inovadoras e com aquele brilho no olho de, sabe, estou fazendo o meu produto e estou criando, estou resolvendo um problema e tal, né? Então tem espaços para o jovem desenvolver, tem muita ferramenta. O Sebrae dá uma cobertura incrível. O Sebrae, assim, ele tem programas para quem tem uma ideia e quer desenvolver a ideia, para quem já teve a ideia e quer fazer o protótipo, para quem já fez o protótipo e quer fazer o produto. Enfim, ele tem programas para qualquer estágio que você queira empreender. Mas nem todo mundo quer empreender também. Então você pode também não achar que empreendimento é sua praia, você vai fazer outra coisa. Mas o mais importante é se perceber e decidir que caminho você quer seguir e seguir. Você é dono do seu próprio nariz. Arbítrio seu, né? E segue o teu caminho. Mas eu queria aqui fazer um convite a você que nos está assistindo, né? A empresa do Sirineu, olha, todo esse trabalho, toda essa dor, a dor do crescimento, né? Mesmo assim, ele acreditou no SIST, é patrocinador do SIST, e convido você também a ser um patrocinador do SIST. O SIST, para sobreviver, traz esse tipo, precisa de seu patrocínio para poder subsistir e trazer cada vez mais conhecimento, pessoas como o Sirineu, que tem interesse na sociedade brasileira. Penso que temos muito a ganhar, muito a crescer. Venha para cá, venha para o SIST e faça parte desse time extremamente seletivo, com muito conhecimento para compartilhar com todos vocês. Então, está aqui o convite, venha para cá e faça parte desse timão. Boa, e como não poderia deixar de ser, agradecer a Ravex, que é o patrocinador aqui do Systalks. Sem eles a gente não conseguiria fazer esse programa e ter esse bate-papo também tão interessante como foi. Renê, muito obrigado. Sirineu, muito obrigado. Parabéns por se manter novo dessa forma. Vamos lá. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado.